Oi, eu sou a Tice, sou instrutora aqui do Academy e hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa bem específica e bem especial, na verdade, as entrevistas. Dentro do Discover, qual que é esse papel dessas entrevistas? O que perguntar nessas entrevistas? Essas entrevistas, na verdade, elas são complexas? São simples? Existe muito um envolto fantasioso em relação ao momento do Discovery, a todos os frameworks, todas as metodologias, o que é que você usou para poder descobrir aquela dor, o que é que você não usou. E é muito engraçado que quando você vai olhando, e pensando, poxa, como é que será que o pessoal do Nubank, como é que será que o pessoal do iFood, da Amazon, da Microsoft, essas grandes empresas, aqui no Brasil ou de fora do Brasil, como que eles fazem esse processo? Queria muito saber. E aí eu estava escutando um podcast, e aí tinha uma PM, uma pessoa de produto do Nubank, e aí ela estava até comentando assim, ela falou, cara, o meu Discovery é muito simples, Eu abro um bloco de notas e tem uma pessoa na minha frente, escolho algumas perguntas e faço para ela. Cara, isso foi tão mudança assim pra mim, que eu sempre achava que nenhuma metodologia que eu soubesse era o suficiente, sabe? E é isso que eu queria falar com vocês. Não perca tanto tempo assim pensando no melhor framework, na melhor forma, na pergunta mais adequada, Ah, não, você está sendo muito tendencioso nessa pergunta. Ou então, ah, não, essa pergunta ela está enviesada, você tem que ser o máximo possível ali neutro. Todo mundo tem já um repertório mental. É natural que exista contexto nas perguntas, é natural que exista um direcionamento nas respostas. É do ser humano. A gente pode evitar e deve evitar o famoso comportamento de manada, Que quando você entrevista mais de uma pessoa ao mesmo tempo e alguém pergunta, qual que é seu ídolo? Aí uma pessoa fala minha mãe, aí outra fala minha mãe e a outra fala minha avó. Ninguém falou de Ayrton Senna, ninguém falou de Michael Jackson, porque é natural que as pessoas pensem, bom, ela falou a mãe, ela falou uma pessoa de família, isso deve ser a resposta certa, vai lá e fala. É natural que isso aconteça e é importante que a gente evite comportamento de manada, que a gente faça uma entrevista individual, que a gente observe as pessoas numa discussão sem necessariamente falar que aquilo é uma entrevista. Isso é importante, mas não se prendam tanto a isso, se prendam mais a esse fato. Fazer a entrevista é melhor que não fazer. Fazer a entrevista é melhor que não fazer. Perguntar é melhor que não perguntar. Então 0 vai ser sempre pior do que 1. Toda vez que vocês tiverem dúvida se vocês já estão prontos para entrevistar alguém, se esse roteiro é o melhor roteiro, se você já tem a pessoa adequada, se você... Volta e pensa o que isso que eu estou falando. A Tice falou aqui, 0 e 1. Fazer é melhor que não fazer. Entre você ir total na sua intuição e você começar a bater um papo com uma pessoa e entender um pouco do contexto de um usuário, já vai dar para você muito mais opções e possibilidades na sua cabeça para você desenvolver. E outra coisa, existe a intuição do empreendedor. Valorize a intuição do empreendedor. Então essas entrevistas, elas não tem que ser mega complexas, de tudo tem que ser pautado exatamente no que foi dito no Discovery. O Discovery, ele serve para a gente se aprofundar, para a gente ter insights, para a gente perceber objeções. Não é para determinar exatamente como o produto deve funcionar. Porque quem traz isso é a inovação, que está dentro de todo e qualquer ser. Então, se eu sou o CEO, se eu sou o CEO de uma empresa, se eu sou a Product Manager, o Tech Leader, eu posso ter uma ideia. O objetivo do Discovery não é acertar a pergunta, saber o que vai perguntar, ser preciso, neutro e com um monte de coisa. Não, é se abrir para ouvir. Só que isso é tão difícil que a gente cria uma série de métodos para convencer as pessoas de que essa fase é uma fase importante. Eu acho que por isso que o Discovery às vezes se transforma nesse bicho de 7 cabeças e que todo mundo fala, vai perder tempo fazendo Discovery. Cara, pega o bloco de notas, abre o bloco de notas, conversa com 5 pessoas e tá aí. Mas claro, eu não vou deixar de dar dicas práticas para vocês de o que deve ser perguntado, qual a melhor forma de perguntar que a gente encontra de boas práticas do mercado e dividir isso com vocês. Mas eu não quero que vocês se prendam a framework. Eu não quero que vocês se prendam a tem que ser feito, tem que perguntar dessa forma. Aqui eu vou dar alguns princípios norteadores, que é para facilitar o dia a dia de vocês, porque a gente sabe que na prática a teoria é outra. Então vamos focar bastante na prática e muito menos na teoria de que dizem por aí, tá? Vamos agora para os princípios norteadores do que perguntar numa entrevista de Discovery. Primeira coisa, para quem perguntar, Então dentro do processo de Discovery tem lá a etapa de entrevista. Vocês podem pesquisar aí um pouco para entenderem melhor o processo de Discovery, Como eu falei, não é o objetivo desse vídeo em si. Mas aí a gente chegou na etapa de entrevista. Quem eu vou entrevistar, A gente tem pessoas que já têm clientes, a gente tem produtos que já existem, já estão no mercado, E que querem testar uma feature nova, uma funcionalidade nova, Enfim, é uma coisa que é mais contínua. Ou a gente tem algo que vai ser lançado, que são produtos que não têm clientes.
Para a opção 1, né, para quem já tem cliente, obviamente a melhor escolha é você conversar com quem usa seu produto. É a coisa mais fácil, né, mas tá mais ali, digamos assim, ao seu alcance. Você pode bater um papo até no chat de suporte, você pode bater um papo no Instagram, você pode pegar uma discussão sobre sua marca no Twitter, no LinkedIn. Isso tudo faz parte do Discovery, tá? Isso tudo é importante. Mas tão importante quanto entrevistar quem usa, é entrevistar quem não usa. Então você também tentar pegar alguns clientes de seus concorrentes, tentar pegar sobre a perspectiva do job to be done, né? Outras pessoas que realizam aquele job. E aí a gente começa já a ir para a opção 2, que são as pessoas que, Tice, mas eu não tenho cliente, meu produto não lançou. Qual que é o problema, né, que vocês estão querendo atuar sobre? O problema que a gente está querendo atuar sobre é tal. Tá. Quais são as formas que as pessoas resolvem esse problema hoje? Elas resolvem dessa e dessa forma. Pronto, pegue algumas pessoas da opção A, da opção B, da opção C e converse com elas. O que você está buscando é contexto. O que você está buscando é informação, para que você comece a levantar suas hipóteses e focar no que você pode vir a fazer. E principalmente, ao invés de você conversar com uma pessoa que já comprou, né, o seu produto ou contratou o seu serviço há 2 anos atrás, coloca um prazo de 1 a 5 meses, né? A gente chama de atividade recente. É importante que tenha um contexto porque muita coisa muda, né? A própria sociedade muda, as expectativas. Pense nessa pandemia. Se você pegou e entrevistou uma pessoa antes da pandemia, vai ter tido uma experiência com o seu projeto, com o seu produto completamente diferente de depois da pandemia ou durante a pandemia, tá? Então, esse ciclo aí de 1 a 5 meses, lembrando, não é regra, mas é interessante a gente pegar atividades recentes, tá? Isso é bastante importante. E tem esse número mágico, né? Vocês me viram falando sobre 5 pessoas. É um número mágico, tá? É uma boa prática. Eu não vou chegar para vocês e falar quem falou isso foi segundo a estatística de Harvard, que falou com Oxford, Não. Existe uma boa prática de que se você conversar com pelo menos 5 usuários, é algo que é interessante, que vai trazer uma amostragem legal. Você tenta pegar contextos diferentes e trazer. Tice, mas eu acho que eu não estou confortável com 5, quero conversar com 50. Ok, quero fazer um cálculo amostral para entender estatisticamente quantas pessoas eu preciso conversar. Ok também. Não tem regra, tá? Mas o número mágico que a gente brinca, né, dentro de UX Research, dentro dos pesquisadores, é que 5 pessoas já vão trazer uma série de insights e insumos muito interessantes para você, beleza? Outra coisa muito importante, né, dentro desses princípios norteadores, existe um dilema entre entrevistar pessoalmente, né, entrevistar falando com a pessoa e mandar uma entrevista, mandar um formulário. Qual é o melhor? Porque com o formulário eu consigo que 5.000 usuários respondam, né? Conversando com a pessoa. São contextos diferentes. Por quê? Porque se eu mando para vocês uma pesquisa e vocês sabem que é da Cubus Academy, né? Você já tem uma opinião formada sobre a Cubus Academy. Então você pode responder aquela pesquisa ou enviesado porque está muito satisfeito, né? Você ama a Cubus Academy, então você vai querer me agradar. Ou você vai querer me atingir, você teve uma experiência ruim. Então você vai responder aquilo para me atingir. Na verdade, eu não vou conseguir extrair o que eu realmente quero, né? Que é o contexto, que é o porquê, que é a causa que a gente tanto fala aqui, né? Não é o que as pessoas compram, é por que elas compram, né? Não é o que as pessoas querem, né? É para que as pessoas querem. Então, pegar esse contexto em formulários é mais difícil. Mas, obviamente, existem tipos de pergunta, tanto que a gente tem, né, pesquisa de satisfação, CSAT, que a gente chama, NPS, que você faz virtualmente. Você pode sim rodar um formulário, você só não pode extrair dali contexto, né? Porque você não está vendo quem está respondendo, o contexto dessa pessoa, você não está tendo informações sobre ela, né? Então existem algumas coisas que você consegue validar, mas existem coisas que é muito melhor você conversar com a pessoa, tá? Então, pensando em entrevistas focadas com pessoas, tá? Em que você não vai usar um formulário, o primeiro e principal, né, ponto que eu queria trazer para vocês já dentro dos princípios da entrevista, né? Pensando que a gente já sabe quem entrevistar, quantas pessoas em média. Então, o que a gente vai fazer? Focar no problema, tá? Tice, mas como é que eu vou focar no problema? Eu vou ficar perguntando sobre os problemas que a pessoa tem? Não, calma, não é bem assim. Mas o importante é que você o tempo inteiro, você, entrevistador, esteja tentando buscar padrões sobre o problema e não sobre a solução. Não sobre o seu produto, porque isso não é uma entrevista de análise de satisfação. Não é uma entrevista para entender se a pessoa gosta ou não gosta. É por que ela usa aquilo, para quê, com que finalidade, em qual contexto, como foram as decisões que ela foi tomando, tá? Então eu vou falar para vocês, a primeira coisa e mais importante, foque no problema. E aí eu vou falar algumas coisas a mais, né? Algumas dicas a mais para você ter uma entrevista melhor.
Então, grave e transcreva, né? É sempre muito importante você gravar, obviamente pedindo autorização para a pessoa, né? Gostaria de gravar essa entrevista para depois eu conseguir rever. E transcreva, né? Depois você vai transcrever exatamente o que ela falou e vai começar a riscar e a achar padrões e a projetar e a fazer uma reunião, né, com todo o seu time e todo mundo leu quais são os padrões que vocês identificaram, né? Existe uma metodologia chamada Affinity Diagram, né? Que é a diagramação por afinidade, um diagrama de afinidade, você coloca ali os post-its e vai aproximando todo mundo que respondeu coisas parecidas, mesmo em contextos diferentes, e você começa a achar alguns padrões, tá? Então, grave e transcreva é muito importante para deixar registrado. Não confie na sua memória, porque sua memória vai vir com a percepção. Uma pessoa escutando a entrevista vai entender de uma forma, outra pessoa já pode ter um outro insight. Então, é muito importante que você grave e transcreva, tá? Um outro ponto, inicie sempre com a pergunta exploratória, tá? Uma pergunta que a pessoa vai começar a falar sobre. Ela vai contar uma história, ela vai trazer um contexto, tá? Então, grave e transcreva, inicie com a pergunta exploratória, utilize perguntas que são muito mais abertas, né? Perguntas de suporte, que aí, a partir daí, a pessoa vai começar a falar e você vai começar a extrair exatamente o que você quer, tá? Se você usa perguntas diretas, né? O que você faz quando... Pronto, a pessoa vai responder ali e acabou. Então é até interessante porque tem alguns entrevistados que eles não rendem, né? Tem até algumas dicas que a gente depois pode gravar um vídeo sobre isso. O que fazer quando o seu entrevistado não rende na entrevista, né? Quando ele não consegue interagir, você não está extraindo nada dele. Tem algumas dicas para fazer em relação a isso. Mas é importante que as perguntas elas sejam exploratórias, que você está querendo entender, né? E sempre focado para o problema. E quando ele desviar, às vezes ele vai desviar, vai contar um caso próprio, né? Vai começar a falar sobre outras coisas e você volta. Você puxa ele naturalmente, né? E pergunta que tá. Mas e nesse momento, né? Com quem que você estava? Qual era o contexto? Como foi que isso aconteceu? E aí ele vai voltar para trazer aquele contexto que vai trazer os porquês dele, tá? Mas é muito importante, né? Eu tô falando de porquês, mas é muito importante você não perguntar o porquê. Disse, como assim? Você quer que eu entenda os porquês sem perguntar o porquê? Quando você pergunta o porquê numa entrevista, muitas vezes você está trazendo a pessoa para uma situação de constrangimento, tá? Ela pode se sentir desafiada, ela pode se sentir constrangida, acuada, como se você não estivesse confiando no que ela está falando, como se o que ela está falando fosse errado, né? Então existem outras formas de você descobrir os porquês sem perguntar o porquê. Então essa é a dica de ouro, tá? Evite falar o porquê, né? Isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é da cabeça de Tícia, eu não tirei da minha cachola, né? Eu tenho uma especialização em neuromarketing, comportamento do consumo, então eu já estudo isso há um tempo. E aí quando eu descobri o universo de produto e comecei a me especializar e a conhecer mais isso, eu comecei muito por essa parte, para entender como é que a gente poderia conduzir, né, esses experimentos, digamos assim. Tem muitos estudos que trazem essa importância sobre você deixar a pessoa o mais à vontade possível para conseguir extrair a essência dela. Porque, poxa, ela tá ali sendo entrevistada por uma pessoa da empresa tal, ela tá tensa, né? E aí você fala assim, não, mas por que isso? Ela vai pensar que tem uma resposta certa. E ela vai querer te dar a resposta certa, que não necessariamente é aquilo que ela fez naquele momento. E o que a gente quer é o que ela fez naquele momento, tá? Então, essas são as principais dicas assim, que eu tinha para dar. Foque no problema, grave e transcreva, né? Evite falar o porquê, perguntar o porquê. E tenha sempre perguntas exploratórias, perguntas abertas e de suporte para você ir trazendo a pessoa para que ela te conte uma história, tá? É muito importante que a gente faça isso. Para finalizar, eu vou dar umas diquinhas de o que a gente pode evitar, tá? Então, para finalizar esse vídeo, o que a gente deve evitar numa entrevista, o que a gente deve fazer extrair ou abstrair numa entrevista. Os aspectos eu retirei de um artigo que tem um Medium muito bacana, tá? Sobre entrevistas. E aí eu vou elencando eles e trazendo esse contexto, trazendo esses exemplos de entrevistas que eu já fiz, para que vocês entendam mais ou menos por que evitar, né? Então, explicação do evento, processo ou cena. Essa explicação do evento, processo ou cena é muito específico da pessoa, aquilo não vai trazer nada. Por isso que eu brinquei com vocês, quando a pessoa começar a contar a história, o caos de vida, né? Por mais que isso traga contexto, não é sobre isso que a gente está falando, né? Então a gente tem que evitar isso. Evitar a declaração de fatos, né? Então, falar que aquilo aconteceu dessa e dessa forma. Evitar a opinião, né? Quando eles começam a dar opinião sobre as coisas, não é sobre isso que a gente está falando. Então, é importante que a gente comece a evitar, né? Na própria interpretação e ir cortando. Isso aqui foi um fato que a pessoa narrou, isso aqui foi uma opinião. E aí você vai começar a extrair só o esqueleto daquela entrevista, né? Evitar preferências de generalizações, né? Esse autor ele também fala bastante sobre isso. Existem generalizações que a gente faz quando a gente vai contar uma história, falar, não, porque todo mundo falou isso. Então, esse todo mundo a gente não vai levar em consideração, né? É uma generalização vinda da pessoa. Então, tudo que eu tô falando aqui é principalmente na interpretação da entrevista, tá? Quando a gente tá olhando, escutando, anotando, a gente não vai anotar coisas
que giram em torno de hábitos situacionais, né? Vocês estão vendo que bastante coisa são hábitos situacionais. Conjunturas e suposições e, por fim, conceitos que estão fora do contexto. Então, basicamente, a gente tem que entender para que a gente quer fazer aquela entrevista. Essa é a primeira coisa que a gente tem que setar antes de qualquer coisa. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é entender um pouco mais sobre o problema tal. Qualquer coisa que fuja disso e vai acontecer na entrevista, você vai cortando quando você for fazer a análise. E aí você vai ter ali a espinha dorsal do que você realmente quer. E aqui é uma pergunta. Ao utilizar, né, esse produto, esse serviço, o que a pessoa está tentando concluir ou realizar? Ou seja, perguntar para a pessoa, o que te levou a usar esse produto, né? Em que momento foi que você usou esse produto? Em que momento você tomou essa decisão? E aí você começa a perguntar, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um software, tomada de decisão para a contratação de um software, em que momento foi que se contratou aquele software? Ah, a empresa estava numa crise, né? A empresa estava passando por isso. Quais eram as pessoas que estavam envolvidas? O que te levou a tomar essa decisão? O que é que ela lembra, né, que foi um fator decisivo? Isso é importante para a gente começar a entender. Qual era o resultado final que você estava procurando, tá? Isso é muito importante para a gente tentar extrair o job to be done, né? Ah, eu estava procurando perder menos tempo, né? Ah, eu estava procurando algum lugar que fizesse tudo que eu preciso num lugar só, né? E aí você já vai começar a extrair algumas pistas do que, na verdade, né, para que as pessoas realmente compram softwares. Então, por que elas compram o que elas compram, né? Não é ela tá comprando um software para gerenciar. Ela está comprando software porque ela quer gastar menos tempo, porque ela precisa entregar relatórios mais precisos, né? Então existem outros jobs ali por trás daquilo ali. E por último, né? Se sim, ela está usando vários produtos para esse resultado final. Se sim, o que você está tentando realizar ao reunir vários produtos. Então é engraçado como muito quem grava, né? Quem faz gravação em casa, pega um pregador de roupa, coloca junto com o celular, faz uma amarração, né? Para poder ter um tripé. Então você pega produtos completamente diferentes, mas o seu objetivo é estabilizar um celular, né? Então eu não preciso necessariamente de um tripé para estabilizar um celular. Tem pessoas que estão estabilizando o celular de outras formas. Será que existe um outro produto sem ser um tripé que pode estabilizar um celular e que vai dar uma experiência melhor, mais barata, mais acessível, né? Quando você pergunta isso, se essa pessoa usa várias outras coisas para chegar nesse resultado, ou como ela resolvia esse problema antes de contratar o produto ou serviço, você começa a entender um pouco mais do contexto do job to be done. Então essas perguntas aqui são perguntas bem interessantes, né? Pra gente descobrir qual que é o job por trás, tá? Qual que é a dor por trás. Claro que vocês têm uma série de outras perguntas que vocês podem fazer, mas essas são as principais que eu queria destacar para vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha chegado até o fim desse vídeo, eu espero que você tenha realmente se interessado de entender os pormenores das entrevistas, mas principalmente que você não se apegue a regras. Toda vez que você achar uma metodologia, um framework, um método, lembre de mim, 0 e 1. É melhor você fazer do que não fazer. Se você tá eu tô aqui esperando o médico, né? E aí eu tô ali com a secretária e tudo mais, com a atendente, e tem mais 3 pessoas. Eu descobri que elas são advogadas. Meu produto é de advocacia. Então eu vou começar a olhar. E eu vou começar a perguntar. E falar. E fazer um discovery ali. Simplesmente eu vou fazer um discovery ali. Eu não preciso ter toda a paramentação para um discovery. Eu vou bater um papo. Eu vou conhecer mais o que essas pessoas pensam, o dia a dia delas. Eu tô muito cansada porque tem os prazos e isso. Você vai começar a perceber que todo mundo fala dos prazos. Então os prazos são muito importantes. Como esses prazos impactam no seu produto? Esses são os padrões que a gente quer encontrar no Discovery, tá? Não existe pergunta perfeita, não existe bala de prata, não existe melhor metodologia. Existe fazer, existe perguntar e existe, claro, princípios norteadores, boas práticas, que foi o que a gente tentou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que aproveitem essa série de conteúdos que a gente está disponibilizando aqui para vocês.